paz do Senhor, meu querido, minha querida, tudo bem com você? Que bom que você está bem. Que bom que você está aqui. Para junto nós darmos continuidade ao nosso estudo Panorama Bíblico. E hoje com a aula, a divisão da Bíblia. E também vamos falar a respeito dos livros da Bíblia Sagrada. Mas antes, porém, eu gostaria de te pedir para que você nos desse uma força. Como? Muito bem. É se inscrevendo no nosso canal, E ativando o sininho, dando um joinha, para que o YouTube possa reconhecer o nosso canal, o nosso material como relevante e mais vida seja alcançado por essas verdades. Em nome de Jesus. Amém? Eu também gostaria de te pedir que você pegasse sua Bíblia, pegasse um caderno para fazer os seus apontamentos. E se você desejar ter uma cópia dessa apostila, entre em contato comigo que eu estarei enviando para você, em nome de Jesus. Enquanto você se prepara, nós vamos fazer uma oração. Senhor, meu Deus e meu Pai, nós queremos te louvar, te agradecer por esse momento, papai querido, aonde nós temos a oportunidade de aprender de ti, que é manso e humilde de coração. E também queremos invocar o teu Espírito para que ele possa nos convencer, para que ele possa cooperar conosco, para que ele possa nos ajudar a nós assimilarmos a tua verdade e aplicar a tua verdade nas nossas vidas, para que nós possamos viver essa mudança provocada pela tua palavra. Por isso nós te dissemos, nos ajude, Espírito Santo, em nome de Jesus. Amém, amém, graças a Deus, em nome de Jesus. Amém, querido? Queridos, presta bem atenção. Eu sei que você sabe que a Bíblia se divide em dois grandes testamentos, o Novo Testamento e o Velho Testamento. Eu sei que você sabe que o Velho Testamento ele é formado por 39 livros. Eu sei que você sabe que o Novo Testamento ele é formado por 27 livros. Você sabe que a Bíblia foi escrita mais ou menos por 40 escritores. Você sabe que a Bíblia ela levou aproximadamente 1.600 anos para ser escrita. Ela começou a ser escrita no ano 1500 antes de Cristo e o último livro dela, o Apocalipse, foi escrito no livro 100 depois de Cristo. Que interessante. Meus queridos, como que os livros que compõem a Bíblia foram reconhecidos, como que esses livros foram aceitos? Bem, o cânon, ou melhor, a palavra cânon tem a sua raiz na palavra cana ou junco. No hebraico significa gemet, ou no grego chama cânon. A palavra cana ou junco era usada como vara para medir e passou a significar um padrão, uma medida. E esse padrão ele é significado de regra de fé. Então, cânon se tornou regra de fé. Tá? Então, os livros, para se tornar um livro canônico, para eles serem inclusos. Mas o que é um livro canônico? É um livro considerado que tem a inspiração divina. Tá? E para que esse livro venha compor a Bíblia Sagrada, tá? Esse livro tinha que passar, ele tinha que ter, melhor dizendo, algumas características. E a primeira dela, para que ele seja reconhecido como livro canônico, ele tinha que passar pelo crivo. Esse livro, ele tem autoridade, ele revela a autoridade. Os nossos pais na fé, ao ver esse livro, eles entenderam que esse livro ele veio da parte de Deus. Eles, ao ler esse livro, ao observar esse livro, eles compreenderam que esse livro
veio com o autêntico assim diz o Senhor. Os nossos pais na fé, ao estudar esses livros, eles entenderam que esse livro tinha mais uma característica para ser canônico. Ele é profético, ou seja, esse livro foi escrito por um homem de Deus, por alguém, né, da parte de Deus, tá? E os nossos pais na fé, né? Eles também, para considerar esse livro canônico, ele teria que passar, ou ele teria que ter mais uma característica, né? O que seria, esse livro é autêntico, os nossos pais na fé. Ele tinha que ver se esse livro é autêntico. Os pais da igreja tinham que ver que esse livro não podia ter dúvida, porque todo livro que tinha dúvida, ele era jogado fora. Ele era autêntico, esse livro, porque não tinha dúvida. Os nossos pais na fé, né, para que considerasse livro canônico, ele também teria que observar se esse livro ele era um livro dinâmico, ou seja, esse livro ele era acompanhado de poder divino, transformava a vida, que mudava as pessoas, né? Então, para ser considerado canônico, esse livro também, ele tinha que ser aceito, ele tinha que ser guardado, ele tinha que ser lido, ele tinha que ser usado pelas comunidades, né, cristã, melhor dizendo. Esse livro era reconhecido pelo povo de Deus. Queridos, nós vamos ver que o apóstolo Pedro, ele reconhecia as cartas do apóstolo Paulo. Em 2 Pedro, no capítulo 3 e no versículo 15 e 16, o apóstolo Paulo está reconhecendo, né, as cartas paulinas, as epístolas paulinas, e tende por salvação a longanimidade do nosso Senhor, como também o nosso amado irmão Paulo vos escreveu segundo a sabedoria que lhe foi dado, falando disso em todas as suas epístolas, entre as quais há ponto difícil de entender, que os indouto e inconstante torce, e igualmente as outras escrituras para a sua própria perdição. Então, os livros, para ser considerado canônico, uma das características que ele tinha era ser aceito, né? Isso, eles era para ser justamente, né, reconhecido pela igreja, pelas comunidades, que ele era um livro de Deus, né? Então, né, nós vamos olhar no Velho Testamento para nós entendermos os livros que compõem o Velho Testamento, né? Os livros que foram aceitos, que foram reconhecidos como livro canônico, livro inspirado. Bem, o Velho Testamento, ele se divide em 4 partes. Ele se divide na lei, nos livros históricos, no livro poético e nos livros proféticos. Bem, na lei, né, o Pentateuco, ou conhecido como Torá também, ele tem 5 livros, e ele é o Gênesis, Êxodo, Levítico, Número e Deuteronômio. Todos eles foram escritos por Moisés, a não ser os 2 últimos capítulos de Deuteronômio, que Moisés já tinha morrido, e foi Josué que escreveu esses 2 últimos capítulos. Depois do livro do Pentateuco, dos livros do Pentateuco, nós temos os livros históricos do Velho Testamento, que são 12 livros. Nós temos o livro de Josué, que foi escrito por Josué, nós temos o livro de Juízes, que foi escrito por Samuel, nós temos o livro de Ruth, que foi escrito por Samuel, nós temos o livro de 1 Samuel, que foi escrito por Samuel com a ajuda do profeta Natã e do profeta Gade. Nós temos o livro de 2 Samuel, que foi escrito, né, pelo profeta Natã e Gade.
Nós temos aí o livro de 1 Reis, 2 Reis, 1 Crônica e 2 Crônica, e também o livro de Esther, que o autor desses livros, eles são desconhecidos. Ou seja, não existe nenhuma evidência interna neste livro, né, que nos direciona que esse ou aquela pessoa deste livro foi o escritor do referido livro. Tá? E também não existe nenhuma, né, indicação externa, ou seja, de outros livros, que esse ou aquele livro foi escrito por determinada pessoa. Ok? Então nós temos o livro de Esdras, que foi escrito por Esdras. Nós temos o livro de Neemias, que foi escrito por Neemias. Depois nós temos a terceira divisão do Velho Testamento, né? São os livros poéticos, que são 5 livros poéticos, que são Jó, que o escritor é desconhecido, Salmo, que foi Davi, e muitos outros salmistas que contribuíram, né, como Moisés, Jeremias, os filhos de Coré, Datã, Abirã. Tá? Nós temos aí o livro de Provérbios, que foi escrito por Salomão, a grande maioria deles. Nós temos o livro de Eclesiastes, que também foi escrito por Salomão, Cântico dos Cânticos, que também foi escrito por Salomão. Aí nós temos também, né, a quarta divisão do livro, né, do Velho Testamento, né, que é os profetas maiores. Mas os profetas maiores se dividem em 2 classes. A classe dos profetas maiores, né, que são 5 livros, que são Isaías, escrito por Isaías, Jeremias, escrita por Jeremias e Baruque, Lamentações de Jeremias, que foi escrito por Jeremias, Ezequiel, que foi escrito por Ezequiel, Daniel, que foi escrito por Daniel. Eles são, ou melhor, esses livros fazem parte, né, desse conjunto de profetas maiores, não porque eles são melhores, mas é por causa do volume de profecia e que eles receberam da parte de Deus. Aí nós temos os profetas menores, que são 12 profetas, são 12 livros, né? São Oséias, que escreveu Oséia, né? Quem escreveu foi o Oséias. Profeta Joel, quem escreveu foi Joel. Amós, quem escreveu foi Amós. Obadias, quem escreveu foi Obadias. Jonas, quem escreveu, é desconhecido o autor de Jonas. Miquéia, quem escreveu foi Miquéia. Naum, quem escreveu foi Naum, né? Abacuque, foi Abacuque que escreveu. Sofonia, foi Sofonias que escreveu. Ageu, foi Ageu que foi o autor. Zacarias, foi Zacarias. Malaquias, foi Malaquias que foi o autor do livro de Malaquias. Então, nós temos aí, né, o Velho Testamento dividido em 4 partes: Pentateuco, livros históricos, livros poéticos e livros proféticos. 4 partes, né, em nome de Jesus. Agora, os israelitas, os judeus, ele divide o Velho Testamento somente em 3 partes, né? Na lei de Moisés, nos profetas e nos salmos, ok? Mas nós vamos ver, né, o testemunho de Jesus a respeito, né, da canonicidade do Velho Testamento. Tá? Ele vai usar a divisão hebraica do Velho Testamento. Lucas capítulo 24, versículo 44. E disse-lhe: são estas as palavras que vos disse, estando ainda convosco, que convinha que se cumprisse que tudo o que de mim estava escrito na lei de Moisés e nos profetas e nos salmos. Amém? Aí nós vemos Jesus, né, ele testificando a respeito da canocidade, né, do Velho Testamento. Querido, nós ainda temos os livros não canônicos, que são chamados de livros apócrifos. Tá? E os livros apócrifos são livros que não passaram nos testes canônicos.
tá? E além de não passar nos testes canônicos, eles ensinam heresias, falsas doutrinas, tá? Os principais livros apócrifos do Velho Testamento é 1ª e 2ª Esdras, o livro de Tobias, o livro de Judite, a adição de Esther, Sabedoria de Salomão, Eclesiástico, Baruque, o Cântico dos Três Hebreus, a oração de Manassés, 1ª e 2ª Macabeu. Olha, desses livros que nós falamos, 7 deles estão incluídos, né, na Bíblia Católica, que além dos 66 livros canônicos, eles têm mais 7 livros, né, inclusos não canônicos, conhecidos como livros apócrifos. Queridos, agora eu quero falar com você a respeito do cano aceito do Novo Testamento. Bem, o ponto importante para determinar os livros do Novo Testamento, além do teste das 5 características que nós já falamos, né, no início dessa aula, né, a inspiração divina, né, com o teste da apostolicidade, que não se restringe à autoria dos livros, mas também à autoridade e à aprovação do livro. Nós sabemos, querido, que a igreja foi edificada sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas. Né? Atos dos Apóstolos, capítulo 2, no versículo 42, né? o autor, né, vai estar dizendo, né, e perseverava na doutrina dos apóstolos, e na comunhão, e no partir do pão, e nas orações. Nós podemos ver que eles reconheciam que a autoridade, né, era dada pelo Senhor Jesus Cristo. Nós vamos ver o apóstolo Paulo falando em Gálatas, capítulo 1, versículo 1. Paulo, apóstolo, não da parte dos homens, nem por homem algum, mas por Jesus Cristo e por Deus Pai, que o ressuscitou dentre os mortos. Nós vamos ver o apóstolo Paulo falando em 1 Coríntios, capítulo 14, versículo 37. Se alguém cuida ser profeta ou espiritual, reconheça que as coisas que vos escrevo são mandamento do Senhor. Olha o que Paulo vai dizer ainda no capítulo 7 de 1 Coríntios, no versículo 10. Todavia os casados mando não eu, mas o Senhor, que a mulher não se aparte do marido. Então eles reconheciam a autoridade de Deus. Mando não eu, mas o Senhor. Também, querido, além desses testes, ainda tinha o teste da apostolicidade, como Apocalipse 2:2, Paulo falando à igreja de Éfeso: conheça a tua obra, o teu trabalho, a tua paciência, e que não pode sofrer os mal. E puseste à prova os que dizem ser apóstolos e o não são, e tu os achaste mentiroso. Olha, querido, quando nós olhamos para a divisão do Novo Testamento, nós vamos ver que o Novo Testamento se divide em 4 partes. Os Evangelhos, um livro histórico, os livros doutrinários, as cartas paulinas e epístola, né? E um livro profético. Né? Bem, os Evangelhos, que é formado por 4 livros, 4 Evangelhos, né? Tem Mateus. Mateus apresenta Jesus como o Messias, porque foi escrito para os judeus. Marcos, que foi um escritor, né, as memórias de Pedro, tá, que está passando para ele, vai apresentar Jesus como um conquistador e servo. Foi escrito para um povo também, foi escrito para os romanos. Né? O Evangelho de Lucas, né, vai apresentar Jesus como o homem, né, perfeito, e foi escrito para os gregos. Né? O Evangelho de João
vai apresentar Jesus como Deus. E foi escrito para a igreja, né? É exatamente um povo que estava nascendo. E nós temos aí a segunda divisão do Novo Testamento, que é o livro histórico, que é apenas o livro de Atos dos Apóstolos, que foi escrito por Lucas. E aí nós temos aí, né, a terceira divisão do Novo Testamento, que se compõe, né, ou é formada pelas cartas paulinas e as epístolas, né? Bem, as cartas paulinas é considerada 14, né? Romanos, 1ª e 2ª Coríntios, Gálatas, Efésios, Filipenses, Colossenses, 1ª e 2ª Tessalonicenses, 1ª e 2ª Timóteo, Tito, Filemão e a carta aos Hebreus, tá? Que não é aceita por todos, né? Como com a da autoria do apóstolo Paulo. Depois nós temos também ali, né, nessa terceira divisão, as epístolas gerais, né, que são 7 epístolas. Começa com Tiago, 1ª e 2ª Pedro, 1ª e 2ª e 3ª João e o livro de Judas. Aí nós temos, né, a última divisão do Novo Testamento, que é um livro profético, que é justamente Apocalipse, que foi escrito pelo apóstolo João. Querido, eu creio que deve-se testar a credibilidade histórica das Escrituras pelos mesmos critérios utilizados para testar todos os demais documentos históricos. Atualmente, tá, sabemos que existe mais de 5.300 manuscritos gregos do Novo Testamento. E ainda podemos acrescentar a esse número mais 10.000 manuscritos da Vulgata Latina, que é a primeira Bíblia a ser impressa, tá? E pelo menos 9.300 manuscritos de outras versões antigas, totalizando hoje mais de 24.000 porções, né, da Bíblia Sagrada, cópia da Bíblia Sagrada. Olha, nenhum outro documento da história chega perto desse número, tá? Não. Em segundo lugar, nós temos, né, de confirmação de historicidade, né, o livro de Ilíades de Homero, com 643 manuscritos que sobrevive até hoje, diante de 24.000 cópias da Bíblia. Então, querido, a história comprova a sua veracidade. Querido, para nós o mais importante é que Deus é poderoso para garantir que os livros que temos na Bíblia Sagrada é a sua palavra. Deus vela pela sua palavra. O livro de Jeremias, capítulo 1, no versículo 12, vai dizer: E disse-me o Senhor, viste bem? Pois eu velo sobre a minha palavra para cumpri-la. Jesus também vai estar falando a respeito da sua palavra, da palavra de Deus. O céu e a terra passarão, mas as minhas palavras não há de passar. Mateus 24, 35. Apocalipse capítulo 22, 18 e 19. Né? O apóstolo João vai estar escrevendo: porque eu testifico a todo aquele que ouvir as palavras da profecia desse livro, que se alguém acrescentar alguma coisa, Deus fará vir sobre ele as pragas que estão escritas neste livro. E se alguém tirar quaisquer palavra do livro desta profecia, Deus tirará a sua parte do livro da vida e da cidade santa e das coisas que estão escritas neste livro. Queridos, entenda uma coisa, que Jesus, ao se relacionar com a lei, tá? Ele vai dizer em Mateus capítulo
5, versículo 17 ao 19. Não cuide que vim destruir a lei ou os profetas. Não vim abrogar, mas cumprir. Porque em verdade vos digo que até que o céu e a terra passe, nem um jota ou um tio jamais passará da lei, sem que tudo seja cumprido. Qualquer, pois, que violar um desses mandamentos, por menor que seja, e assim ensinar os homens, será chamado de menor no reino dos céus. Aquele, porém, que cumprir e ensinar, será chamado de grande no reino do céu. Porque vos digo que se a vossa justiça não exceder dos escribas e dos fariseus, de modo nenhum entrarei no reino dos céus. Tá? Queridos, o Velho Testamento, ele foi escrito em hebraico e uma parte dele em aramaico. E o Novo Testamento, ele foi escrito no grego. Hoje, né, tanto o Novo Testamento quanto o Velho Testamento estão traduzidos, né, para muitos idiomas no mundo. Tá? Para melhor entendimento das traduções, podemos recorrer aos originais, como suas traduções, palavra por palavra, chamada de tradução interlineares. Queridos, que Deus vos abençoe em Cristo Jesus e que você possa assimilar, entender. Qualquer dúvida, entre em contato conosco. Senhor meu Deus e meu Pai, em nome de Jesus eu te louvo e te agradeço, Senhor. Porque, papai querido, sabemos que o Senhor é bom. Que o Senhor, papai querido, ó Deus eterno, nos tem conduzido por esse novo e vivo caminho. Em nome de Jesus é que eu oro e agradeço a ti, Senhor. Em nome do Senhor. Amém.